Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos ler mais comentários? Vamos? Acho que é legal, a gente precisa de mais episódios assim, as pessoas estão desenvolvendo muito raciocínio legal ali e tal. Acho que compensa, tá? Então já vamos direto ao assunto então, tá? Vou falar o nome e vou lendo aqui, a gente vai desenvolvendo os assuntos. A Jaqueline dos Santos de Jesus comentou assim: achei estranho uma mulher que tinha a família selada no templo, tentou se fazer um atentado contra a própria vida. Não posso falar a palavra, porque quando a gente coloca no YouTube, por exemplo, tem algumas palavras ali que a gente não pode mencionar. Então, aqui você está falando que achou estranho uma mulher que tinha a família selada no templo e que tentou não vou falar a palavra, quer dizer fazer mal para a própria vida, e a filha também, mas atualmente estão separados e ela mais bonita e feliz. Eu entendi esse comentário que você falou aqui, ô Jaqueline dos Santos de Jesus. O que você quis dizer aqui é muita coisa que eu já vi dentro da igreja. As pessoas, parece que lá, a vida parece estar redondinha dentro dos moldes mormons, só que elas são infelizes, tristes, e no caso dessa aqui, deu para perceber que ela realmente estava talvez um grau de depressão, a gente não sabe o que estava passando ali na cabeça, e ela queria fazer mal contra a própria vida, a filha também, mas deu para ver que houve uma reviravolta em tudo isso, e ao abandonar provavelmente a corporação mormon, talvez é isso que aconteceu com ela, elas separaram, né? Talvez não estava legal o casamento, e você termina falando que ela está mais bonita e feliz. Às vezes tem mudanças que são pro bem. Por exemplo, vi muita gente que saiu da corporação mormon, minha vida estava redondinha lá, eu vou sair, acho que vai começar a dar tudo errado. E não dá. A vida começa a melhorar, você começa a ver que mais caminhos de possibilidades se abrem na sua frente, isso é muito legal. Bem, obrigado por comentar. O Kaká comentou assim: super paranoia a pessoa lutar por um cargo não remunerado para ser escravo. Eu fugia completamente e quando me empurraram um chamado para mim, fizeram tipo uma chantagem emocional, perguntando: você acredita que Deus manda um chamado? Respondi que sim. Depois veio a sentença: Deus está no comando para esse chamado. Como ia falar não? Mas no domingo seguinte fui na sala do bispo e falei que não ia aceitar esse chamado. Aí que eu ia ficar presa. Não poderia faltar nenhum domingo, seria escrava da corporação. E você não acredita, Kaká, que acontece eu já vi isso demais. As pessoas ficam tão bitoladas e não falam não quando deveriam, porque tem uma vida por trás de tudo, aí acaba ficando estressada, as coisas saem pela metade e a vida pessoal vai indo para as cucuias. Essa é a grande realidade e é assim que acontece. Então, Kaká, obrigado por ter comentado. É realmente assim que acontece, tá? E é dessa forma e não tem jeito, né? Quando a gente vê, já estamos emaranhados em um monte de chamados e coisas lá dentro e é assim que funciona, viu? Vamos lá. Charles Mozia. A base da minha vida e da minha família é a igreja. Pelo jeito você ainda está na igreja. Mas que legal que você está aqui com a gente. Então, Charles Mozia, começando de novo. A base da minha vida e da minha família é a igreja. Se eu sair dela hoje, meu casamento e a minha vida acabam. É angustiante continuar lá por conveniência. Não estou mais conseguindo manter o testemunho e tenho que fingir que estou forte no evangelho. Charles, eu entendo você, francamente, sabe? Falando com você, eu entendo e sei que isso é difícil. Porque muitas das pessoas, eu falo com pessoas, né, como você, se você ainda estiver na igreja, pelo que você deu a entender que você ainda está, eu falo com muita gente aqui que ainda está. Tem pessoas que procuram terapia estando na igreja porque não aguentam mais lá, mas não querem sair por muitos motivos. E temos que entender esses motivos, temos que entender. Mas um dia pode acontecer de as coisas revirarem para você, revirarem no bom sentido, e você conseguir mudar o leme de tudo isso. Mas lembre-se sempre, o personagem mais importante da sua vida é você. Se um dia aparecer a escolha o que você deve fazer para sua própria vida, tá? Mas obrigado por comentar aqui, viu, Charles? Eu acho bem legal. Vamos ler mais um comentário. Espera aí que saiu tudo aqui da telinha que eu estou vendo. Opa, apareceu aqui. Alice Olívia, tá sempre por aqui, né, Alice? Que legal, vamos ver.
Aquilo é atraso de vida. Se eu não tivesse feito missão, muitas coisas melhores teriam acontecido na minha vida. Fiquei anos traumatizada e sem conseguir estudar. Empaca a tua vida mesmo. Até se reerguer leva anos. Na verdade, tem gente que nunca consegue reerguer. Eu estava ouvindo um relato de uma pessoa que comentou que quando ela foi para a missão, há, 20 anos atrás, ela largou um bom emprego, estava prestes a estudar e ao voltar não conseguiu mais engrenar. E a carreira estava muito bem. Mas fazem mesmo, as pessoas deixam. As pessoas colocam na cabeça e tem aquelas viseiras, só tenho que olhar para lá, só tenho que olhar para lá. E você já se alimenta lá dentro dos enlatados USA da igreja? Então o que você quer no seu corpo? Vai estar rodando só a corporação, só a corporação. É complicado, tem gente que nunca vai conseguir engrenar novamente. E eu acompanho isso de perto, eu sei de pessoas assim. Não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Mas não se arrependa de ter ido, porque passou. Acho que o arrependimento não é legal, mas o que a gente tem que levar são lições, e é lógico, colocar isso como uma força. É a parte mais difícil, viu? Quando a gente chega em terapia e a gente tem que transformar a experiência que a pessoa teve negativa em força para alavancar, em vez de só se arrepender, essa é a parte mais difícil, mas você vai conseguir. Tenho certeza que sim, tá? Vamos lá então, mais um comentário. Filho do Goiás também parece que está sempre por aqui, né? Vamos lá, muito bom, exatamente isso que tem que ser passado em minha vida, que tem se passado em minha vida. Após um mês da saída da igreja, por viver mais ou menos 30 anos em extrema obediência, chateado pra caramba e eu não sabia me expressar, mas você falou por mim, falso positivismo falou tudo. Muito obrigado, filho do Goiás, tamo junto nessa. Na verdade, as coisas que eu falo aqui são as percepções. Eu também vivi um monte de coisas. Às vezes eu nem falo muita coisa, eu tô lendo o comentário de vocês, estou vivendo um monte de coisa na minha cabeça aqui, porque eu vivi um pouquinho quase de tudo aqui. E isso que é importante, né? Nós íamos falando, um se ajudando ao outro, né? E a gente tem que fazer isso. Mas foi muito legal o seu comentário aqui, bem proveitoso, a gente fala sobre isso, filho do Goiás, tá? Ivaneide de Santos, né? De Souza, opa, desculpa aí, tá? Minha visão aqui. Ivaneide de Souza. Adorei o falso positivo. Que perfeita descrição do que a corporação faz com as nossas vidas. Em busca dessa perfeição tóxica e lendária, dessa excelência que nos levará à vida eterna e etc. É a fonte da minha ansiedade e depressão, as cobranças, os questionamentos, as bênçãos prometidas que nunca chegam, apesar de todo o esforço e sacrifício que você faz, até que finalmente cai a ficha que o buraco é mais embaixo. A minha graduação levou décadas para acontecer porque eu estava preocupada e focada em pagar dízimo e ofertas para enriquecer uma cúpula milionária. Enfim, acordei. Muito obrigado, Ivaneide, por você ter comentado isso. Tá vendo? É um outro comentário que eu também me visualizo em muitos itens aqui. É difícil. Às vezes a gente deixa projetos que a gente até queria, mas fala assim, não, opa, a igreja é mais importante. Primeiro é lá. Aí você acaba deixando sempre as suas coisas em segundo ou terceiro ou quarto fucking lugar, porque a gente quer deixar as coisas da igreja sempre primeirão. Mas o ideal é saber que você acordou, você usou aqui, acordei, beleza, aqui pra frente. Demorou para fazer a graduação, mas fez. É complicado mesmo, tem coisas que não voltam, e eu volto a falar, a gente não tem que ficar se arrependendo, temos que usar o que passou, que doeu, para alavancar dali para frente. E aí, acredito que é isso que você fez, Vaneide, obrigado por comentar. Luiz Fernando, a pior tristeza que alguém pode ter é uma falsa alegria, espero poder gravar isso. Opa, beleza. Na verdade, essa falsa alegria, o falso sorriso, o falso positivo que eu cheguei a falar no podcast, é o que mais tem. Quando eu quero dizer assim, o sorriso amarelo mormon, é aquilo lá. É a falsidade de você estar mostrando que você está feliz, mas não está. Tá tudo rodando direitinho, mas não tá. Às vezes sua vida é um inferno, tudo tá dando errado, seus projetos não estão indo para frente por causa que você está vivendo de aparência. É complicado.
A Decifrando o Mormonismo, minha amiga Vera comentou o seguinte: excelente essa análise, quando eu falei do falso sorriso, né, o falso positivo. Muito obrigado, Vera, eu acho que é legal, seus comentários sempre são bons também, e a gente tem trocado algumas ideias aí, né, que legal saber que você tem seu trabalho, né, na internet, você também faz seus vídeos, é muito legal, cada vez que vai aparecendo pessoas, sabe, quando eu falei com a Vânia lá atrás, eu estava começando o podcast, eu lembro até hoje, fui bater um papo com a Vânia e tal, ela falou, nossa, quanto mais pessoas nessa causa aí, né, e agora tá aí, cada um com seu estilo, fazendo uma boa causa, e isso é muito proveitoso e muito gratificante. Vamos lá, vamos ler mais? Vamos lá, vamos ver aqui. M47 comentou o seguinte: eu estava na igreja quando uma senhora se queixou que precisava fazer um exame médico. Não estava conseguindo fazer no SUS. Foi pedir ajuda na igreja e lhe negaram. Neste momento já me acendeu um alerta para mim. Eu achava que a igreja era a primeira a ajudar os irmãos nesses momentos difíceis. E você viu que não é, né, M47? Na verdade, é dessa forma. Tem aqueles caras de bom coração, que eu já falo aqui, tem pessoas boas, líderes que realmente querem ajudar, mas quando pega uma peça rara, que na verdade, para mim, pelo menos no meu caso e os que eu cruzei pelo meu caminho, por exemplo, são a maioria, né, que são perversos ou realmente não, só pensam neles, na estrelinha, até onde ele pode chegar, dentro de uma cúpula que é a Corporação Mormon. Né, mas obrigado por comentar, é realmente assim. Já falamos muitas coisas aqui das pessoas que precisavam de ajuda e isso me deixa muito indignado quando eu lembro de muitas coisas sobre essa, viu? E é fato, né? Não tem jeito. Espaço Geek, ou Geek, acho que é Geek, né? Espaço Geek comentou: são os primeiros a te ferrarem. Pois é, né? Tem gente que eu conversei lá que já eram vencidos pelo cansaço e já aprenderam que não tem ajuda lá. Às vezes eu já conversei com pessoas necessitadas e eu já falei assim, pô, vai lá, fala lá. Não vou, não perco mais meu tempo pedindo ajuda. Sofro, vou atrás de qualquer outro meio, mas nem peço mais. Já vi pessoas assim. Isso quer dizer o quê? Que passou por tanta experiência ruim ao pedir ajuda que acaba pensando isso, né? A Jaqueline dos Santos de Jesus, mais um comentário, disse assim: se depender dessa corporação, o povo padece. É isso aí mesmo, né? Vou falar o quê? E é assim. Vamos lá então. Lava Lupe, se eu não me engano, meu amigo Maurício, Lava Lupe, comentou o seguinte: conhecemos um que ajudei a conseguir uma vaga numa empresa muito conhecida que depois se mostrou ser um grande traíra. Na verdade, tem muita gente assim. Às vezes a gente estende a mão para muita gente dentro da corporação e às vezes a gente leva a facada pelas costas, aquela, sabe, figurativo. Mas leva mesmo. Quantas vezes você vai e fala, pô, eu vou te ajudar, vem aqui, vamos lá, vamos fazer junto. Irmãos que arrumam trabalho para outros, eu vou te ajudar, tô precisando. Aí quando você precisa, às vezes a ajuda que você precisa é até bem pequena perto do que você ajudou. E você já leva uma... Mas na verdade é falsa empatia. Dentro da corporação tem isso. A gente acha que a gente tem empatia pelas pessoas, mas a gente não é. A gente quer estrelinha, a gente quer bater no peito e falar, meu presidente. A gente é assim mesmo. É complicado, viu, o Lava Lupe, meu amigo Maurício. É assim mesmo, viu? A Sônia Wack. É Wack ou Vac? Como é que se pronuncia, Sônia? Vamos lá. Ganhei uma medalha ouvindo até o final. Abração a todos. É que às vezes eu falo no podcast que eu tô falando há 20, 30 minutos. Se você ouviu até aqui, você merece uma medalha. Então que bom que você ouviu até o final, Sônia. Muito obrigado. Alice Olívia, acho que a gente já leu, né? Vamos ler de novo, né? Não importa se você comentou várias vezes, vamos lendo, né? Diz assim, ó: são os primeiros a te derrubarem na primeira chance que tiverem. Quem depender deles está morto. Ontem, um ex-elder passou aqui em frente vendendo trufa. Nunca arranjou um emprego que prestasse desde que chegou na missão, mas antes ele tinha um muito bom. É o que a gente já falou aqui. Eu já vi casos de pessoas realmente, não, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, mesmo parece que está tudo encaminhando bem, mas eu vou parar porque vai melhorar, é as bênçãos de eu servir a corporação. Quando voltam, nunca mais conseguem engrenar. Isso é triste. Isso não é legal de ver, sabe? Então eu fico muito triste de conhecer pessoas assim.
Mas tem uma escolha a ser feita quando está lá dentro, né? Então, às vezes a gente, com o cabresto, a gente escolhe dessa forma mesmo. Luiz Fernando novamente comentou, deixa eu abrir aqui que eu não estou conseguindo abrir. Aqui. Sabe o que os hipócritas da seita vão fazer? Apontar o dedo e dizer que o pobre homem não fez uma boa missão. As bênçãos prometidas da missão são essas. Sei porque passei por isso. Hoje tenho um emprego estável, conquistado em concurso público, mas a minha vida só andou quando eu saí da seita. Na seita, minha vida era só humilhação, derrota, estagnação e atraso. É isso que a seita nos dá. Ô Luiz Fernando, é assim mesmo, viu? Na verdade, quando eu saí da corporação, eu juro pra você, lá no comecinho, quando eu saí da igreja, eu achei que eu ia encontrar um monte de gente tudo triste e tal, fora, que saiu e entrar e conhecer esse mundo de quem saiu da igreja e ver que não estavam dando certo. Quando eu conheci as pessoas, a vida mudando para melhor, fazendo as coisas, a vida crescendo, dando possibilidades de crescimento para sua vida, que lá você ficava fechado e não procurava dar chance para essas possibilidades. É realmente dessa forma, viu? Então vamos lá, vamos ler mais um, deixa eu ver aqui. Mesaías Daniel, o que você falou? Vamos lá. Se fosse para encher uma laje ou carpir um terreno, essa família servia, como eu já vi acontecer, mas só serve para serviços braçais e depois é descartado. Se eu não me engano, acho que você está comentando no podcast aqui que eu falei que um casal estava bem necessitado tal, e sempre dava almoço para os missionários tal, e quando foi pedir ajuda para o bispo falou assim, mas vocês não vieram limpar a capela alguns domingos, vamos fazer uma meta de vocês virem mais, aí eu ajudo. É complicado, viu? É o que você falou, para serviços braçais ou para ajudar em atividade, mãos que ajudam ou raio que o parta, aí pode, né? Aí eles vão ser de boa valia. Nossa, isso aí é complicado demais, isso aí também me deixa muito indignado, viu? Vamos lá? Jailson Delira Gomes disse assim: eu me lembro de uma conhecida que sempre fez parte da igreja desde pequena e pagava dízimo até de pensão da filha, quando se separou do marido por causa do feminicídio e precisou da igreja, e a igreja pagou para eles 6 aluguéis e depois disseram que a igreja não podia fazer mais nada por ela. Detalhe, ela tinha 4 filhos, sendo 2 que eram gêmeas e estavam no leite ainda, e o bispo disse que era ruim com o marido, ficou pior sem ele e que a igreja não aceita que as pessoas sejam dependentes dela. Resumi bastante porque foi bem mais trágico. Deu para entender um pouco aqui, viu, Jailson? Mas na verdade é complicado, viu? A corporação, às vezes ela até dá aquela ajuda que a gente vê é pequena. E às vezes ela fala assim, já ajudei demais. Não sei quem que decide isso lá dentro, mas sempre tem um canalha que vai falar assim, não precisa mais. Calma aí, cara, estabilizou, passou 10 anos, 20 servindo aqui, mas não tem, às vezes, um raio de um cara que pensa dessa forma, lógico, tirando aqueles bons que realmente, às vezes, se preocupam, mas tem uns que eu vou falar pra você, viu, parece que faz até de maldade, não parece? Vamos aqui entre nós, que já passamos muito tempo na corporação, que tá aqui me ouvindo, às vezes parece que fazem de maldade, e não deixa de ser, quando vem de um narcisista perverso ou manipulador, não é verdade? Geraldo Vilela, vamos ver aqui. Comentou assim: conselho disciplinar é a pior humilhação que uma pessoa pode passar. Eu era membro do Sumo Conselho e presenciei alguns conselhos e é realmente muito desagradável. Eu jamais teria coragem de passar por essa sessão de tortura. Hoje fico triste por ter participado desse absurdo, apesar que quem decide a sentença é o presidente. Mas alguns membros humilham o réu. Putz, é verdade, viu? Ô Geraldo, às vezes eu penso nisso. Eu participei também. Lá no começo, um dos primeiros podcasts eu falei sobre conselho disciplinar. E bem detalhado até. E eu lembro que teve pessoas que falaram assim, você não se arrepende das coisas que você falou lá. Às vezes você está do lado que acusa, do lado que está a favor, né? Quem já participou sabe como é que é. É complicado. Hoje eu penso em muita coisa. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu nunca passaria nem perto de um show daquele. Aquilo é um show de horrores. O conselho de amor. O amor não passa nem pelo batente da porta naquele lugar. Milton Fernandes, verdade, e as atitudes rudes dentro da seita supera a quantidade de membros que têm boas intenções. Isso é verdade. Eu já parei para ver. Lógico, não vou falar que é verdade em todo lugar, porque às vezes não é como a minha realidade.
Mas eu passei em cada unidade que tem cada peça rara, cada um que quer fazer panelinha, passar por cima de você, quer receber uma medalha no peito e as estrelinhas por fazer as coisas. Isso é pura verdade. Karine dos Anjos falou assim: passei por isso e é bem assim que acontece, tenho ranço. Eu sei, tem gente que passou por tanta coisa que eu falo aqui, e esse negócio de ter ranço, não se preocupe. Às vezes as pessoas sempre falavam pra mim no começo: é só um revoltadinho bravo na internet. Eu queria que fosse só isso. É alguém que levou uma rasteira de informações por eu ficar num lugar onde não me contaram a verdade e eu tive que pular o raio de um murinho para eu aprender essas coisas. É triste. Eu entendo você, viu, Karine dos Anjos. Esse aqui tá difícil, hein? Deixa eu ver o nome. Não que seu nome é difícil, é que minha vista não tá legal. Daura Elce Siqueira. Espero que eu tenha acertado, tá? Daura Elsa Siqueira. Que canal maravilhoso! Estava ouvindo seu podcast, achei incrível e já vim seguir seu canal. Fui membro muitos anos, me batizei com 16 anos, namorei ex-missionário e me casei no templo, tive uma família linda, filhos com nomes inspirados nos líderes e tal, casada por 17 anos, fazendo tudo certinho na igreja, marido, lidar do bispado, acho que você escreveu lidar do bispado, mesmo assim, me traiu descaradamente. Putz, eu já vi isso aí, viu? Continuando. Me separei na época, estava em Portugal em 2012. Quando voltei e quis frequentar minha antiga ala, pense numa frustração. Pessoas me julgando, cochichando. Coitada da chifrada, isso que você escreveu. Rumores, tal. Decidi nunca mais pisar numa capela. Nossa exaltação é individual e eu tento viver nos meus princípios, mas as pessoas são diabos vestidos de cordeiro. Daura, eu tenho que concordar com você em cada coisa que você escreveu aqui, porque mais casos que eu já presenciei e já conheço. Realmente é assim, pessoas se dedicaram, cresceram na igreja, às vezes desde a primária cresceu, missionário retornado e foi às vezes missão também, e templo, e servia, era oficiante, bispo, naqueles graus lá dentro da corporação, lá, às vezes até na estaca, e depois leva uma paulada. O marido vai e sai com outra sem dó mesmo. Às vezes a gente olha e fala assim: caramba, é pior do que quem está fora da igreja, não é? Não acontece coisa assim? E eu entendo a sua frustração, entendo quando você voltou para sua ala e as pessoas julgando, como isso tem com adultos solteiros, divorciados. Meu pai do céu, é um raio de uma corporação que fala que tem uma empatia que parece que é zero essa empatia que eles falam que tem. Pior que eu era assim, eu entendo, viu? Obrigado por comentar. Luiz Fernando novamente. Tudo que o Paulo falou é verdade, também vi. Muito obrigado por concordar comigo. E tá vendo, é assim que a gente tem que ir levando nossos papos aqui. Kaká, acho que a gente já leu, vamos ler mais um do Kaká. Minha última aula na Soque, do Kaká, acho que Kaká é a mulher, né? Minha última aula na Soque foi sobre isso. Dos membros ser autossuficientes e se virar. O último caso seria pedir ajuda para a igreja. Mano, eu dei aula com vergonha de fazer parte daquilo. Não voltei mais lá e não dei satisfação para ninguém. Depois vieram atrás e deixei claro que não saí por causa de pessoas, e sim porque não acreditava mais em nada lá. Tá certo. Tá vendo? Esses comentários são muito legais, eles superam tudo que eu falei. Obrigado por falar aqui de novo, Kaká. Paulo Prado, Paulo Prado, Xará, vamos ver o que você falou aqui, Paulo. Apertei alguma coisa que sumiu aqui. Vamos ver se aqui, pronto. Paulo Prado. Paulo, boa tarde, bom dia, meu amigo, né? Xará aí. Vamos lá, perdi aqui, ó, tá vendo? Toda hora eu aperto um lugarzinho que some. Vamos lá então, Xará. Paulo Prado diz sim. Paulo, bom dia, meu amigo. Muito bom esse episódio. Seitas são um terreno fértil para narcisistas perversos. A história mostra isso em várias seitas. Não que não exista em várias religiões, mas o terreno da doutrinação das seitas torna fácil a proliferação de perversos por, de certa forma, adorar líderes e os colocarem como perfeitos, o que nenhum homem é. Continue sempre, Paulo, escutei até o final. Obrigado, tô dando coraçãozinho agora aqui, que eu não tinha dado coraçãozinho no seu comentário. Às vezes eu esqueço, viu, pessoal, mas eu tô lendo todos pela frente, tá? Mas vamos lá.
Obrigado, Paulo, por ter comentado isso. Na verdade, é isso aí mesmo que você falou, viu? Lá dentro da igreja tem muitos perversos, muitos perversos. E lá eu falei uma vez uma coisa que as pessoas acharam forte. Lá é o habitat perfeito para esse tipo de gente. Não tem os habitats dos animais, tal lugar, pinguim no gelo, não sei. Mas a igreja mórmon é um habitat, principalmente na liderança, o pedestal da liderança. É o habitat perfeito para narcisistas perversos e manipuladores. E infelizmente é assim. Bom, acho que é isso, né? Tá bom, acho que lemos muitas. Vou fazer mais episódios assim, que pra mim é muito legal. Tá sendo legal, porque as pessoas vão falando e os assuntos, vou recordando de muitos assuntos que dá pra trazer pra vocês aqui, tá? Ó, volto a falar, que nem eu sempre tô falando aí, você é um campeão. Se você ficou até aqui, quase 26 minutos da sua vida. Olha, eu tenho como agradecer isso? Eu não tenho. Eu queria estar olhando no olho de cada um que me acompanha sempre aqui. Sei lá se você está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Tem outros players também que eu sei que a gente está sendo ouvidos aí. E no YouTube. Sei lá, às vezes eu tenho vontade de olhar no olho de cada um e falar assim, pô, obrigado, tá? Olha só, querendo ou não, você dedicou aqui, por exemplo, até agora, mais de 26 minutos da sua vida preciosa, a sua preciosa vida que você tem que cuidar com carinho, fazer planos e projetos. Você dedicou nesse momento 26, quase 27 minutos para estar aqui comigo. Como que eu vou agradecer isso? Você me deu a coisa mais preciosa que você tem para estar aqui comigo, que é o seu tempo. Agradeço demais mesmo. E quando eu falo assim, ó, sinta-se como se a gente estivesse numa roda, cada um sentado assim conversando. Eu queria que fosse assim. Mas que bom que tem aqui o podcast. Então é aqui que a gente vai falar, aqui que por muito tempo a gente vai se comunicar. E eu quero que você use esse canal, porque é um canal que não é meu. Esse canal, o canal, por exemplo, do YouTube, ou os canais de podcast, Spotify, Google Podcast, aonde eu estou falando, não é uma coisa minha. É um projeto que se tornou uma corrente. Se vocês deixarem de comentar, por exemplo, fica mais triste, mais chato. Mas quando vocês vêm e falam aqui, às vezes eu falei um monte de coisa que vocês falam assim, pô, não aguento mais ouvir esse Paulo quase meia hora falando. Mas não, eu li uns comentários aqui, como é legal. E é isso, e é assim que tem que ser. Então, tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.